Boa noite, queridos amigos do Frontcast. Eu sou Edgar Manioto e hoje eu estou aqui com o companheiro Edilson Pinto, do Plano Brasil, né? Companheiro, inclusive, de território, né? Nós moramos dois aqui no interior paulista, a 100 quilômetros de distância, né? Aqui duas cidades no interior paulista, né? Bem perto. Já trabalhamos juntos, inclusive, né, em instituições juntos, né? Então é um prazer enorme receber o Edilson aqui, para a gente poder falar sobre Irã, sobre tecnologia militar, que é uma paixão conjunta nossa, né? Nós já conversamos muito sobre esses assuntos, né, Edilson, na hora do café, e agora vamos poder conversar ao vivo aqui, né? Exatamente, Edgar. Para mim é uma honra muito grande, né? Edgar é um parceiro de muito tempo, trabalhamos junto em faculdades, colégios, frequentamos muitos espaços em comum e congregamos aí de muitas ideias, né? Também, muito interessante. Edgar é uma pessoa fantástica, um amigo de muito tempo. Estou muito feliz também de estar aqui, né, no Frontcast. A gente já teve uma participação no Frontcast há alguns anos atrás, acho que 2020, se eu não me engano. E eu retorno agora aqui, e é uma questão bastante interessante. Gosto muito. E queria dizer também que o Edgar também é o nosso editor lá no Plano Brasil também, ele é colaborador no Plano Brasil, no setor de filosofia referente aos conflitos, né? Ele aceitou a intimação em forma de convite e ele embarcou na equipe do Plano Brasil também, e é uma honra sempre estar aqui. Eu que agradeço, a honra também é toda minha de colaborar com o Plano Brasil, né? Ainda estou precisando enviar os textos ainda, mas principalmente aí falando sobre essa parte mais filosófica e sociológica dos conflitos e também, né, resenhas de livros, que é algo que eu gosto de escrever muito, que logo vai chegar umas resenhas lá, que é algo que eu gosto muito de escrever é sobre resenhas, né? Bom, olha, inicialmente, então, conversei com o Edilson, né, no início aqui da live. Nós vamos fazer primeiro um breve apanhado aqui da história do Irã, breve mesmo, assim, só para a gente dar uma passada rapidinho sobre o que é o Irã, o que foi o Irã no passado, tá? E depois nós vamos entrar verdadeiramente na apresentação do Edilson. Então, primeiro nós vamos conversar uns 5 minutinhos sobre o Irã e a posição geopolítica do Irã, tá? Para a gente entender um pouquinho o que é o Irã, porque afinal de contas, né, às vezes nós temos uma ideia, né, de países, principalmente de países ali do Oriente Médio, de países islâmicos, né, muito aquela ideia da caricatura, né, dos véus. Então a gente se pega muitas vezes na caricatura e parece que ainda muito na imprensa brasileira, muito do que a gente vê se refere a esses países como se eles tivessem parado lá na Idade Média, né? Inclusive nos livros didáticos, muitas vezes fala a época de ascensão da ciência, da tecnologia no Oriente Médio, e só fica lá na Idade Média. Parece que esses países pararam na Idade Média, e não é bem assim, né? Infelizmente, no Brasil a gente conhece pouco ali da Ásia e da África também, que é um outro assunto também, que muitas vezes parece ainda que é aquela África daqueles filmes tipo Alan Quartman que a gente assistia na sessão da tarde nos anos 90, né? Parece que a nossa imprensa ainda está parada, né, daquele estereótipo de filme de aventura dos anos Lawrence da Arábia e Alan Quartman, né? Então vamos falar um pouquinho da história desses países. Então vamos lá, ó. Brevemente aqui primeiro nossa vitrine, né, de hoje. Então, ó, sobre o Irã, né? Então, o Irã, ele foi um dos primeiros grandes impérios, né? Ou, na época não era chamado Irã, era Pérsia, né? Eram os persas. Existe toda uma questão histórica aí sobre a troca de nome, né? Porque o Irã em determinado momento passou de Pérsia para Irã, o nome, ali nos anos 40, 50, tem a ver com a política inglesa, mas durante muito tempo essa região era Pérsia, né? E foi o maior império, né? Lá entre 550 e 330 a.C., até ser conquistado pelo Alexandre. A gente tem aquele filme 300 de Esparta, que já mostra um pouquinho essa visão deturpada que o Ocidente tem, às vezes, do Irã,
porque quando a gente vai ver o Império Iraniano, isso, Pérsia, isso está inclusive na Bíblia, era um império multicultural, tanto é que foram os persas que deixaram os judeus voltarem para o seu território, né? E isso está lá na Bíblia, né? Então a gente vê que esse império era muito mais multicultural e bastava você pagar lá o tributo para o rei. Então essa coisa de que muitas vezes que os filmes tentam passar, e de um lado está a civilização e do outro lado algo que não seria tão civilizado, como a gente vê lá nos 300 de Esparta, não é bem assim, né? Então, depois, o segundo grande império persa foi o Império Parta, que inclusive foi um império que os romanos nunca conseguiram conquistar, né? Até lá um dos... não lembro mais o nome dele lá, que disputava com César, o amor lá da Cleópatra, ele perdeu todo o poder dele quando tentou invadir o Império Parta e teve todo o seu exército destruído, e depois acabou que o César sobrepujou, né, um dos dois lá que disputavam o Império da Cleópatra, lá, que disputavam o amor da Cleópatra e o Egito, né? O Império Parta nunca foi conquistado pelos romanos, quiseram, né? E o terceiro grande império ali da região foi o Império Safávida, que foi o império que tornou a região xiita, né? Foi o império, a partir desse, que fez com que o islamismo xiita se transformasse, fosse a religião, então, da maioria ali do povo iraniano. Só aqui nós vamos ver que o Irã é bem diferente de vários desses países do Oriente Médio, que são países que foram constituídos na régua do pós-colonialismo europeu. Ao contrário de países como o Iraque, que foram países criados artificialmente, o Irã tem uma história de mais de 2.500 anos atrás, né, com um povo ali com essa história. Então, é uma outra história, se a gente for tendo em vista que a maioria das nações ali do entorno foram constituídos na régua do pós-colonialismo europeu ali no final da Primeira Guerra Mundial, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade. E aqui nós temos o Irã hoje. Então, o Irã, ele é um país que faz fronteira com o Iraque, né? O Azerbaijão, o Turcomenistão, o Afeganistão, Paquistão, né? Kuwait, e aqui no Golfo de Hormuz, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, né? Inclusive, aproveitando para lembrar, questão militar mesmo, que o Irã travou uma guerra de 8 anos contra o Iraque, numa época em que o Irã estava isolado mundialmente e o Iraque recebia armamentos do mundo inteiro, né, da França, da Inglaterra, inclusive do Brasil, que boa parte aí das encomendas que sustentaram a indústria bélica brasileira nos anos 80 foram feitas pelo Iraque para travar essa guerra de 8 anos contra o Irã. E os iraquianos, apesar de ter todo esse fornecimento de armamentos do Ocidente, nunca conseguiram vencer os iranianos e nunca invadiram grandes espaços do território iraniano, não. Ficaram ali só na fronteira mesmo, numa guerra de trincheiras. Isso já nos diz muito sobre as dificuldades, porque a gente vive escutando aí a ideia de que talvez vá haver uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, para a gente ver como que essa guerra não seria igual a invadir o Iraque. Até porque o Irã também é cercado de cadeias de montanhas, que são regiões muito mais difíceis, né, de você invadir. Então aí a gente já tem uma ideia, né, de que o Irã não é o Iraque, né? É um povo que tem uma longa história, grande parte da população é de uma única etnia, né, e não há muitas divisões internas, e que tem hoje uma força militar considerável, que depois vai ser o que o Edilson vai trazer aqui para a gente, essa força militar que o Irã tem. Agora eu só vou, a partir de algumas tabelas e gráficos do site Poder 360, trazer algumas informações sobre o Irã. Primeiro, aqui, ó, o Irã aparece como a 11ª economia do mundo, aqui, nessa tabela de 2022. Hoje o Irã caiu, né? Teve uma crise econômica lá, ele caiu, ele não aparece mais
né? O Brasil voltou à 9ª, agora em 2023, o Irã não aparece mais, mas mesmo o Irã não aparecendo, dá uma ideia que o Irã não é um país que a gente pode falar, é um país qualquer, um país pobre lá do Oriente, não é. Ele está ali entre, né, as grandes economias do mundo, ali entre as primeiras. Disputou com a gente, inclusive, colocações ali, né? E é um país muito menor do que o nosso. Aqui a questão da população, né? O Irã, se a gente for ver nesse gráfico, corresponde a 1,10% da população mundial, né? A população iraniana. Então, é uma população considerável. Do Brasil é 2,76%. Essa população iraniana equivale a cerca de 84 milhões de pessoas. Então, também é uma população muito grande, se comparado ao Iraque, por exemplo, e a Síria e outros países ali, é uma população, né? E a gente sabe que quanto mais população, né, você também tem mais soldados disponíveis, você tem mais jovens disponíveis, é muito mais difícil invadir um país tão populoso. E principalmente manter esse país sob controle depois de invadido, né? E aqui você tem o investimento, né, de jovens formados em ciências, tecnologia, engenharias e matemáticas. O Irã, olha, a China é o primeiro em números, né, sem dúvida, né, com mais de 4 milhões de pessoas. A Índia em segunda, quase 3 milhões de pessoas formadas. Os Estados Unidos, 570 mil. A Rússia, 561. E de acordo com essa tabela, o Irã em quinto lugar, com 335 mil pessoas formadas nessas áreas. Olha, o nosso país não aparece, tá? Depois vem a Indonésia, Japão, o Brasil não aparece, tá? Então aí, lógico que esse gráfico é de 2016, tá? Então pode ter mudado bastante coisa, foi inclusive antes da pandemia, mas nos dá uma ideia de que existe uma sólida formação de pessoas nas áreas de tecnologia, engenharia e matemática no Irã, que é o que o Edilson vai tratar daqui a pouquinho, quando for falar dos drones. E por fim, aqui, eu coloquei isso aqui, o Edilson sabe que eu sou um apaixonado por programas espaciais, por espaço em geral. Aqui a gente tem a base espacial, né, o Centro Espacial de Sema, no Irã. Não sei se eu estou pronunciando correto, se eu não tiver, depois o Edilson corrige aí, né? O foguete Safir e o satélite Omid. Então, o Irã hoje consegue colocar no espaço um satélite com foguete próprio. Essa é a grande questão. Nós, aqui no Brasil, não conseguimos fazer isso, né? Nosso VLS parou ali depois do acidente que houve acho que foi 2001 ou 2002, agora não me foge da memória se foi 2001 ou 2002. Né? Depois nós tivemos um malfadado acordo com a Ucrânia, e desde então nós não conseguimos colocar um satélite em órbita, e o Irã põe satélites em órbita com tecnologia própria, né? Então, veja que o Irã tem um grande desenvolvimento aí tecnológico, forma jovens nas áreas tecnologias. Tá bom? Então, essa pequena introdução aqui, depois eu vou passar a palavra agora para o Edilson, para falar da questão dos drones, dos mísseis iranianos, só para a gente ter uma ideia de quando a gente fala do Irã, a gente precisa conhecer muito mais sobre esse país, que nós não estamos falando de um país, né, como a denominação antiga, né, que usava assim, a gente dividia o mundo em primeiro, segundo, terceiro mundo, né, nós estamos falando de um país que tem avançado muito nas áreas científicas. Porque eu acho que no Brasil, em geral, quando a gente fala de países dessa região, parece que não tem desenvolvimento científico. Parece que eles só compram ciência de fora, né, e não formam cientistas e não tem ciência. Essa é uma imagem popular. E não é verdade, né? A gente vê aí um Irã que investe muito em tecnologias. Bom, então é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o convidado, que é o Edilson. Edilson, agora o público é todo seu e eu vou acompanhando agora como host as mensagens, e quando surgir alguma mensagem. Você prefere, Edilson, que eu coloque as perguntas durante a apresentação ou você prefere que eu coloque todas no final da apresentação? Como vocês quiserem, o que ficar melhor.
segue aqui o modelo que você tem, para mim é indiferente. É interessante a interação também, mas se quiserem organizar lá no final, porque talvez até algumas perguntas a gente vai poder desenvolver ao longo da apresentação também, como você achar, como ficar mais adequado. Então, eu vou separando elas aqui e a gente deixa então para o final, ok? Só para o pessoal saber então que todas as perguntas que eu tiverem vai ser respondidas no final. Então tá bem. Eu só vou pedir licença só um minutinho para apagar uma luz aqui. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou colocar aí no palco a apresentação do Edilson. Perfeito. Vai ficar um pouquinho escuro aqui, mas tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, como eu falei. Até digo muito interessante, queria fazer, antes de iniciar, um agradecimento aqui a algumas pessoas, né? Um abraço para o comandante Farinazzo, estivemos agora lá numa live, junto com o Lineker, aquele rapaz que você viu lá, talvez fosse a pessoa mais indicada para falar desse tema aqui, uma vez que ele é o nosso especialista no setor do Irã e tecnologia militar do Irã. Pedi até uma ajuda para ele, meio que de última hora. Peço desculpas porque eu não consegui fazer uma apresentação na forma como eu queria, com alguns dados técnicos mais profundos, mas a gente pode tentar entrar aqui. Na verdade, eu fiz um pouco na correria hoje a apresentação, mas eu espero que a gente consiga aqui passar um pouco da mensagem do que tem. Gostei muito da introdução, Edgar, porque ela trouxe para nós uma visão um pouco diferente do que as pessoas têm. O Irã hoje faz parte dos BRICS, ele é uma nação herdeira de um império de longa data, de uma cultura muito forte, e ele é, no Oriente Médio, uma nação que ela compartilha de um poder geopolítico, religioso, social e militar muito forte. Ela rivaliza com a Arábia Saudita naquela região, onde há uma disputa grande entre os sunitas, a matriz sunita e a matriz xiita, e basicamente a geopolítica local ali. Atualmente, o país passa por um processo de desenvolvimento, ele se recupera de sanções devido ao seu programa nuclear e aos problemas que se desenvolveu com Israel ao longo do tempo, especialmente, né? Vale a pena dizer que nem sempre Israel e Irã foram inimigos, e vocês vão ter algumas informações, algumas curiosidades aqui nessa apresentação que vão mostrar para vocês que as coisas não são como muitas vezes aparentam, né? Hoje, o Irã é talvez o maior rival militar de Israel, né, e que existe exatamente uma contenda, nem sempre foi assim. Ao contrário, os árabes é quem tinham esse problema com Israel, e hoje quem apresenta esse problema é a nação do Irã. E pode passar para frente, por gentileza. E para começar essa minha apresentação, eu gosto sempre de utilizar alguns recursos históricos, né? Existe um provérbio persa, aqui, Marco Antônio, muito obrigado aí pela questão do retorno do Plano Brasil. Existe uma questão, um provérbio muito interessante do Irã, e que fala o seguinte: faça pequenas coisas agora, assim, grandes coisas virão até você pedindo para serem feitas. A sabedoria oriental é algo que eu admiro bastante. Antes de mais nada, eu não estou fazendo proselitismo ao Irã, eu discordo de muitas questões e opiniões sobre o Irã, mas o conhecimento e a sabedoria, para mim, me agradam muito. Essa frase, ela resume mais ou menos o que vai ser essa apresentação. Quando o Irã iniciou o seu programa de desenvolvimento de drones, e vou focar neles nessa apresentação, ele foi descredibilizado. A imagem de cima mostra um dos seus primeiros drones, um drone utilizado para reconhecimento, e a imagem de baixo, a coqueluche do conflito da Ucrânia nos últimos meses, né? Os drones Shahid, que têm causado grandes danos à força blindada ucraniana e às tropas, inclusive instalações e estruturas militares ucranianas, né? Esse desenvolvimento ele ocorreu a partir dos anos 80, basicamente, até hoje, e hoje o Irã, ele, sem erro histórico, diria que se trata do maior desenvolvedor de drones militares do planeta. Não é o maior produtor, ele não consegue bater a escala de produção da China e Estados Unidos por questões que eu também vou abordar. Porém, o Irã tem um programa de desenvolvimento de drones a fazer inveja a todo o resto do mundo, até mesmo a Rússia, que teve que pedir, de certa forma, um auxílio ao desenvolvimento de sistemas de aeronaves não tripuladas a partir do Irã, né? Não por também não dispor de tecnologias, mas porque o Irã já tem um parque sólido construído a partir daí. E por que ele tem isso? Nós vamos falar um pouquinho da história, mas ele tem relação com o que o Edgar acabou de mostrar. É uma nação que preza muito pelo conhecimento científico, tem
uma capacidade muito grande de formação de pessoas em alta qualidade, que também estão se formando e se especializando em vários lugares do mundo, desde os Estados Unidos à Europa, há muitos engenheiros e cientistas iranianos que estão se preparando, né? Então, podemos passar o seguinte, então vocês vão entender o porquê dessa frase fazer sentido aqui. Essa é uma imagem, provavelmente ali no começo dos anos 80, que mostra um grupo de estudantes tentando desenvolver algumas aeronaves, né? Na década de 80, o Irã mostrou aí o seu interesse no desenvolvimento de drones, veículos aéreos não tripulados, né? Especialmente para a área de vigilância. Alguns deles tiveram ideias de utilizar para inteligência e reconhecimento, e também para uso transportando cargas militares, né? É muito curioso pensar nisso, porque logo depois da Revolução Islâmica, que derruba Reza Pahlavi, o Irã era basicamente, naquele momento antes da Revolução, o maior detentor de tecnologias ocidentais. Os Estados Unidos, ele basicamente entregou muita informação, muitos sistemas de tecnológicos, muitas armas e tudo que havia de bom. O Irã possui na sua força aérea, o único país do mundo que possuiu na sua força aérea o F-14 Tomcat, né? Só para ter uma ideia, a venda ao Japão ela foi proibida por um dos almirantes americanos que bateu o pé para que os Estados Unidos não fornecesse o F-14 ao Japão, que era o sonho do Japão, porque ele acreditaria que o Japão teria na mão um aparato militar de alto poder tecnológico e que faria uma diferença muito grande. E ainda naquele momento, vamos falar aqui de 1980, né, 70 e tantos, o Japão ainda carregava alguns resquícios do conflito da Segunda Guerra Mundial e um certo medo americano. Mas o Irã recebeu essas aeronaves a partir do acordo com a Reza Pahlavi. Com a Revolução Islâmica, muito disso foi perdido, isso foi quebrado. Ela é seguida de um conflito da guerra Irã-Iraque. E aqui há um dado bastante interessante, o Edgar também apontou aqui que o Iraque recebeu muito material e técnica e tecnologia militar do Irã, de nações ocidentais, inclusive do Brasil. E um detalhe muito curioso, um dos países que secretamente apoiou o Irã foi Israel. O Israel forneceu, inclusive, equipamentos e conhecimento, além de pessoal técnico, que também colaborou para o desenvolvimento do programa de drones iranianos. Isso é uma informação bastante interessante, porque nem sempre as coisas aparentam ser. Até ali, não havia um conflito entre Irã e Israel. E o inimigo comum de Israel e Irã era o Iraque. Então, Israel colaborou com o Irã, passando conhecimento, técnica e pessoal. Muitos dos materiais que chegaram ao Irã depois, no final da década de 80, né, no meio da década de 80, perdão, vieram desde aquele famoso escândalo dos Irãs contra, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, pode ser até o motivo de uma outra live, seria muito interessante, mas o Irã, ele acabou recebendo tecnologia vinda de Israel. Porém, não foi apenas Israel quem colaborou. Há uma pessoa muito importante, se quiser passar adiante, por favor. O histórico de uso dos drones no Irã, ele remete a finais de 1978. Naquela altura, o Irã já operava drones em reconhecimento e em testes de baterias de defesa aérea e artilharia. São aqueles drones lançados para servirem de alvos. O Irã ele já desenvolvia alguma capacidade nisso. Mas a ideia de transportar sistemas de vigilância, rastreio aéreo e câmeras fotográficas, isso ainda era uma novidade para o Irã. Já era uma realidade em Israel. Um certo know-how foi se desenvolvendo ao longo do tempo, em outras nações também, e o Irã passou a integrar esse rol aí com o interesse de se desenvolver, né? Basicamente, o uso inicial foi para reconhecimento de alvo e artilharia, né? O teste de artilharia, alvo para artilharia. Então, se quiser passar adiante. O pai do programa iraniano é esse senhor, o Shahid Zaatari, né? Ele faleceu em 1995, foi assassinado, na verdade. E é por isso que a maioria dos drones iranianos, eles levam o nome dele de Shahid Zaatari. Shahid, todos os drones basicamente têm esse nome em homenagem a ele. Existe um instituto que trabalha no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas, hoje no Irã, e que também leva o nome dele, né? Então, vamos lá. Até aqui, o Irã estava dando seus primeiros passos. Naquela altura, 1989, eu já colecionava algumas revistas no Brasil em que falava-se alguma coisa sobre drones, mas coisas incipientes. E o Irã era visto como simplesmente um país atrasado, um país que detinha uma força aérea combalida
e, de fato, ela estava em estado de obsolescência devido à não reposição de peças, não renovação de quadros, e o Irã, ele estava ali no final dos anos 80 com uma situação muito grave, se estendendo nos conflitos que ali já começavam a atritar a sua fronteira, né? Porém, havia uma esperança de renovação das forças. Nós falávamos ainda num período da Guerra Fria, onde o Irã tentava se aproximar da União Soviética, lembrando que o Irã sempre foi um adversário geopolítico dos soviéticos, também devido à sua posição. Então, não havia, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, um apoio velado dos soviéticos a ele, mas sim cooperações, assim como havia cooperações com Israel também. E, ao mesmo tempo, o Irã não era muito bem visto com o Iraque, nem pelos Estados Unidos, né? Podemos passar adiante aí? Esses aqui são drones desenvolvidos lá para 1985, né? Eu só não me lembro o nome, como pronuncia corretamente o nome dele, né? Eu também não sou esse é o Mohajer 1, é um drone de reconhecimento que também chegou a ser armado com uma carga explosiva, mas era um drone de reconhecimento produzido pela Quds, uma companhia que começou a produzir essas aeronaves, seria de 85, e nós vamos ver o salto evolutivo desses programas, né? E a razão pela qual isso ocorre. Até aí, finais dos anos 80, a Força Aérea Iraniana tinha até um quadro notável de aeronaves, um número bastante grande, porém, devido à escassez de peças, a Força Aérea ela tentava se reinventar diariamente, conseguindo peças e sistemas no mercado negro. O próprio esquema Irã-Contras, ele foi isso, né? O Irã ele conseguia manter a sua Força Aérea operativa com material que vinha do submundo, né? Diversos países estavam fazendo colaborações, vendendo abaixo dos panos, em negócios escusos. E isso, de certa forma, ainda existe, né? Nós vamos ver isso já já. Mas a Força Aérea Iraniana não tinha um poder tão grande, não havia uma capacidade grande. Pode passar, por gentileza. Aqui tem uma figura do Mohajer 1 carregando na ponta uma carga de uma RPG-7. Né? Na verdade, 6 RPG-7. 7 ele poderia transportar. Então, esse foi um emprego de uma aeronave que ela já utilizava, uma aeronave não tripulada que utilizava uma carga explosiva. Todo mundo está assistindo agora a guerra da Ucrânia, tem se falado muito das low-taric ammunitions, aí, que são os drones kamikazes, basicamente, como se isso fosse uma novidade de conflito. E ele não é. Isso que remonta aos anos 80, tá? E até antes disso, né? O emprego dessas armas como cargas explosivas, com sistemas explosivos, ainda é um pouco questionável da origem. O modelo israelense, o Harop, ele já utilizava cargas, ele foi utilizado oficialmente, sabe-se aqui na guerra do Nagorno-Karabakh, contra baterias S-300, com efetividade, mas provavelmente eles tenham sido utilizados em muitas outras situações antes, né? Então, isso aqui seria, de forma mais clara, o antepassado iraniano das aeronaves não tripuladas, utilizadas como armas de ataque. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode seguir adiante. Este evento, para quem não conhece, a Operation Praying Mantis, ela foi lançada em 18 de abril de 1988, na qual a Marinha dos Estados Unidos puniu as forças de defesa iranianas, destruindo basicamente toda a marinha iraniana e grande parte da força aérea iraniana no solo. Os Estados Unidos ele reagiu ao Irã, destruindo basicamente a sua capacidade e numa velocidade vertiginosa. O Irã não tinha capacidade de se defender. Ele não possuía um sistema de defesa antiaérea eficiente, não possuía uma força aérea adequada para fazer frente às ameaças da Marinha dos Estados Unidos e não conseguiu deter a destruição. Porém, as autoridades iranianas se reuniram e levantaram todas e quaisquer possibilidades que poderiam ter. O Irã sabia que a sua sobrevivência dependeria basicamente da sua capacidade individual de desenvolver seus próprios sistemas de armas. Mas entrar na corrida tecnológica frente a uma União Soviética que ainda existia, a uns Estados Unidos que, de certa forma, era uma potência que estava se mostrando ainda muito mais poderosa e que estava cada vez mais próxima das suas fronteiras, eles saberiam que não teriam chance. Eles precisariam de décadas para desenvolver o seu setor aeronáutico, o seu setor de mísseis, seus setores de carros de combate, seus setores navais, e que a sua economia precisaria se desenvolver na mesma proporção. Isso seria muito difícil para eles.
Então, as autoridades iranianas corretamente partiram para o desenvolvimento de sistemas de armas e táticas de combate irregulares. E, dentre estes, e isso é muito importante, e até um fato que eu acho muito interessante para uma visão para o Brasil, eles acabaram desenvolvendo aquilo que eles tinham capacidade. Né? Dentro das suas limitações, passo a passo, como o provérbio que eu falei lá no começo da nossa apresentação, eles foram desenvolvendo aquilo que tinham condições de ser desenvolvidas. Né? E os drones, no setor aéreo, juntamente com os mísseis, foram prevalecidos devido às suas capacidades. Eles saberiam que eles não poderiam pôr a mão na altura num MiG-29, num Su-30, num Su-27, ou mesmo na soviética, ou equivalentes ocidentais. Então, eles teriam que fazer frente às ameaças utilizando sistemas inteligentes, fáceis de produção em larga escala, e que eles tivessem totalmente o domínio tecnológico dessas armas e independência. Mas aqui tem um problema sério. A questão de motores, a questão de sistemas eletrônicos, a questão de sistemas de coordenação e outros tipos de sistemas que podem interferir no desenvolvimento desses tipos de aeronaves. Bom, isso aqui tem uma virada histórica, onde o Irã, basicamente, lança suas forças navais irregulares, com embarcações pequenas, rápidas, carregando mísseis, desenvolve sua cadeia de mísseis de ataque naval e, nesse sentido, passa a elevar o nível de importância das aeronaves não tripuladas para todas as outras funções. Podemos seguir adiante, Edgar, por favor? Aqui tem uma imagem, né, do sistema de recuperação de paraquedas, de um drone de reconhecimento, né? Lembrando que os motores desses drones, eles basicamente, na origem deles, eles viriam ali da Rotax, uma fabricante que é conhecida internacionalmente, mas que impôs embargos, de certa forma, ao Irã. É muito curioso como o Irã consegue desenvolver essas armas mesmo sob embargo, porque ele consegue, ainda apesar dos embargos, ter acesso a motores e outros sistemas que são bastante interessantes. Hoje, a situação muda muito a partir de 2010, com a inclusão da China no mercado internacional de eletrônicos, sistemas de comando, placas, sistemas de microchips e tudo mais, se diversificou bastante. Mas vamos pensar que nos anos 90 deve ter sido muito difícil para eles terem acesso a determinados sistemas que estavam sob embargo internacional, para acesso a eles. Eles não teriam capacidade para isso. Né? Então, vamos seguir adiante, Edgar, por gentileza. No próximo slide, nós vamos falar aqui do Mohammad Bagheri, né, que em 2016, ele é comandante do instituto que leva o nome do Shahid, né? Ele, em 2016, ele declara oficialmente o desenvolvimento de drones de ataque de longo alcance. É importante falar aqui que, diferentemente do que muita gente imagina, o Irã, ele só declara o desenvolvimento dos seus sistemas no momento em que eles estão prontos para a escala em produção. Tá? Em muitas situações foi assim, e nos drones continua sendo assim. Existe um mito muito grande sobre eles, que ao iniciar essa declaração... Perdão, passou aqui um som na rua com uma música horrível e ele ia tratar. Bom, tudo bem. 2016, acontece. Ele declarou, bom, um drone agora talvez resolvesse esse problema, mas tudo bem, vamos pela passividade aqui. O Mohammad Bagheri, ele acabou inaugurando uma nova era na defesa do Estado iraniano ao anunciar o desenvolvimento de drones de ataque de longo alcance. Quando isso foi feito, houve muito questionamento sobre as capacidades do Irã de iniciar uma escala produtiva desses sistemas, justamente pela dependência de sistemas eletrônicos, de comunicação e tudo mais. O Irã já é detentor do sistema de comando de satélites. Ele já tem satélites de vigilância, satélites de comunicação próprios. Então, isso torna independente para a operação desses sistemas. É muito importante falar isso, porque pouca gente sabe dessa capacidade. O Irã é uma das nações que ele domina muito o espaço do campo eletromagnético, como eu sempre falo. Eu sempre costumo afirmar aqui que o campo eletromagnético, que é um teatro de operações militares que não está nem no mar, no ar, nem na terra, nem no espaço, está em todo lugar,
ele não tem patente. Ele não é propriedade americana, não é propriedade chinesa, não é propriedade russa. O Irã e Coreia do Norte detêm tecnologias muito avançadas de interferência de comunicação e comunicação. Quem duvida disso deve se perguntar por que, recentemente, cerca de 5 a 7 drones de alto desempenho americano, como o Global Hawk, como o Sentinel, o RQ-170, como outros drones foram parar no solo iraniano. E a evolução dos sistemas de guerra eletrônica, de interferência eletrônica do Irã, eles são uma prova da sua capacidade. Eles conseguiram obter acesso a aeronaves de origem e procedência americana, não somente americana, mas chinesas também, né, que estavam na mão dos sauditas, que foram interceptados, capturados, e eles passaram a desenvolver uma gama de sistemas de comando e controle de drones, que é de fazer inveja a muitas nações, né? Falo isso, eu tenho amigos brasileiros, inclusive militares, que duvidam, eles riem até de mim, falam que eu fico fazendo um proselitismo. Eu estou dizendo aqui abertamente, não se trata de proselitismo, trata-se de reconhecer uma realidade. Só que acontece que o conflito da Ucrânia parece que mudou um pouco a cabeça dessas pessoas, porque eles agora acordaram que existe um sistema utilizado na Ucrânia, de origem iraniana, que tem o seu valor militar. Mas isso não é de hoje que está sendo dito. Como eu falei, pelo menos em 2016 já havia declaração oficial do desenvolvimento dos drones. Eu não teria como falar isso aqui numa live, porque existem uma variedade de sistemas, uma variedade de aplicações. Eu vou focar apenas nos drones de inteligência, de reconhecimento aéreo, que transportam câmeras, sistemas de radar SAR, de varredura sintética, drones que trabalham de pontas de comunicação, fazendo ligações de comunicação, com um sistema de captação, de inteligência, como Interlink, drones de ataque, que já transportam cargas e mísseis, drones com os famosos loitering munitions, que são os drones kamikazes, e, basicamente, sistemas, esses 4 segmentos de sistemas que hoje estão no teatro moderno da operação. Então, ao invés de desenvolver uma força aérea numerosa em caças e sistemas avançados, o Irã inicialmente preferiu se desenvolver na linha dos mísseis, dos drones, perdão, e de mísseis. Hoje, ele busca na Rússia a possibilidade de desenvolvimento da sua força aérea. E ele vai ter, basicamente, um cenário aí de operações no futuro com uma capacidade muito superior a muitas nações do Oriente Médio, fazendo frente às grandes nações do planeta. Podemos seguir adiante aí? Edilson, deixa eu só te interromper um minuto. Eu não sei se você já assistiu um filme que está muito famoso agora no Netflix, chamado O Mundo Depois de Nós, né? Esse filme é vendido como filme de ficção científica. Eu até fiz vários twitters sobre ele lá no Twitter do... Eu ainda falo Twitter, tá? O pessoal fala X aí, do Frontcast, que é justamente um filme que mostra a guerra, os efeitos de uma guerra no campo eletromagnético. Eu até classifico lá na minha tabela de como crítico, que eu escrevo, que sou crítico literário, como um filme de guerra futura. É um filme de guerra, na verdade, né? É um filme de guerra eletromagnética, né? Que é justamente o que você está colocando aí, né? Não é um filme de ficção científica, é um filme de guerra eletromagnética, né? Perfeito. E, bom, eu vou dizer que isso daqui, essa imagem próxima, ela é uma suspeita de que surgiu aqui nas nações ocidentais, de que a Rússia estaria tendo acesso a drones iranianos. O Shahid foi um 136 que foi utilizado, está sendo utilizado, sim, na Ucrânia. Inicialmente foi negado pelas autoridades, mas sim, alguns drones foram encontrados no território ucraniano, né? Mas eu preciso fazer aqui uma ressalva de 2 questões. Essa seria a rota por onde eles teriam partido pelo Cáspio, chegado ali ao sul da Rússia, entrado ali pela península da Crimeia, né? E dali, algumas dessas aeronaves, elas têm sido utilizadas para ataques, inclusive em Kiev. As nuvens de drones têm lançado ataques. Em dezembro, a Força Aérea Russa lançou um ataque, as Forças Aeroespaciais Russas, perdão, lançaram um ataque de ataques de até 500 drones durante um mês, né, de dezembro, que é um número bastante razoável dessas aeronaves,
e a efetividade deles é muito grande. O perfil de operações deles muda muito, depende muito. Nem todos os drones carregam cargas militares, alguns deles são alvos simplesmente que servem para ludibriar a defesa aérea. Eu sempre falo isso porque eles vão para saturar a defesa. Então, a gente ouve falar muito do conflito ucraniano, onde se diz que abateram 40 drones. Na verdade, o drone com carga ali talvez fosse um terço deles. Os demais eram alvos feitos para que você gastasse sua munição realmente e que passasse o boi e a boiada ficasse. Mas o boi carrega uma carga explosiva que vai destruir sua bateria de mísseis. Então, é isso que importa, né? Mesmo que você perca a boiada, um drone de 15 mil dólares não vai fazer diferença, né? Mas uma bateria de mísseis de 10 milhões de dólares vai te levar num prejuízo muito grande. E esse é o poder assimétrico das armas, como os drones, como os mísseis, em relação a todos os outros sistemas mais complexos. Então, essa aí teria sido basicamente uma rota da qual a Rússia teria chegado. O fato de verdade sobre isso é que, sim, a Rússia testou muitos drones iranianos, mas os acordos entre Rússia e Irã, eles não são apenas aquisições de drones. Eles vão com o fornecimento de determinadas peças. Devido à escala produtiva, nós temos que lembrar que a Rússia está no esforço de guerra e que todo o seu maquinário e material industrial militar está trabalhando para o desenvolvimento de todas as suas armas, de mísseis a balas, a fuzis, a canhões, a carros de combate, a aviões, helicópteros, navios. Então, a sua capacidade industrial acaba se esgotando em termos, a ociosidade que existia deixa de existir. Então, é preciso buscar no exterior componentes e peças, né? Então, essa semana mesmo, falando aqui com um amigo meu, um grande amigo meu, o Paulo, do Geo Smart, em que ele até questionou isso aí, eu disse a ele, olha, eu concordo plenamente com você, porque se você pegar os carros de combate ocidentais, eu vou falar aqui, o Type 10 japonês, o K2 Black Panther, o Leopard A7 alemão, o M1 Abrams americano e o Challenger britânico, todos eles utilizam um canhão da Rheinmetall, ela é alemã. Todos os carros ocidentais, basicamente, utilizam o canhão alemão, certo? Com exceção dos franceses, que, se não me engano, é da Giat. Todos os demais utilizam o canhão alemão. Isso não desmerece nenhum desses carros de combate. Pelo contrário, eles optaram por o melhor canhão para serem empregues nas forças militares. Então, não é um erro algum a Rússia buscar o Irã para fornecimento de componentes. Acontece que a Kalashnikov, ela passou a ser uma empresa que desenvolve agora drones e aeronaves não tripuladas. E depois que ela foi desenvolvendo a sua escala produtiva, ela foi substituindo a necessidade do uso de drones iranianos pelos próprios drones russos, que inclusive têm evoluído uma velocidade muito grande após a assessoria técnica iraniana. Hoje os drones russos carregam cargas maiores e hoje são empregos em muito maior quantidade. Então é importante dizer isso. Existe também entre a Rússia, a Coreia do Norte e o próprio Irã o pedido de licenças de produções, como, por exemplo, motores elétricos, motores que são utilizados nesses drones e sistemas que muitas vezes os componentes são fornecidos, né? Agora, existe aqui, e é preciso falar, uma quebra de paradigma, né, professor? O senhor que é desta área, mas pode até me corrigir se eu estiver errado. Porque até então os drones iranianos eram brinquedos de guerra. Hoje, existe um temor de que esses drones caiam na mão de outros países, como, por exemplo, o Iêmen. E eles já estão no Iêmen. Porque eles podem se transformar em armas perigosíssimas. Até então, eram brinquedos. Então, todos os analistas que falavam sobre isso realmente tinham um desconhecimento total sobre as capacidades militares e tecnológicas do Irã. Agora, tornou-se uma ameaça. Até então, não se tratava de uma ameaça, não era um problema. Mas a verdade é que eles sempre foram um problema. E que hoje é um problema fora do controle, porque o Irã atingiu a maturidade nos seus programas de desenvolvimento. E isso é uma verdade que precisa ser dita, né? Então, a gente só consegue entender a capacidade do adversário se nós realmente trabalharmos com a honestidade da opinião. E é nesse ponto que eu quero chegar. O Marco Antônio, ele pergunta assim, numa leva de drones, qual seria o percentual de iscas, anti-radar e tal? Geralmente, Marco, eu já ouvi os números, eles variam muito, mas é cerca de 2/3 deles são inertes, tá? Esses números podem variar, mas pelo menos 2/3 deles são inertes. De cada 3 drones, um deles, realmente, dos drones kamikazes, um deles, no perfil de operação iraniano,
Um deles é que leva carga real. Os demais estão ali para poder servir de alvo e atrapalhar a defesa aérea. Certo? Podemos seguir adiante aí? Vocês vão só me controlando o tempo aí. Bom, aqui está a produção do Shahed, né? O Shahed 136, ele tem uma velocidade, é importante, eu coloquei essa velocidade para que vocês tenham uma ideia, aquele barulho do zangão que a gente ouve nos vídeos ucranianos, aquele que aparece, basicamente são drones semelhantes a esse, embora os Kalashnikov tenham maior alcance e até melhor velocidade, melhor desempenho de voo, preciso dizer, porque são evoluções do projeto, não é demérito para o Irã, mas é porque os russos tiveram a oportunidade de otimizar um processo e otimizar a construção. Esses drones, eles atingem cerca de 189 km por hora, 190 km por hora, e levam uma carga explosiva bastante interessante. Esses drones, eles podem atingir instalações de tanques de combustível, pátios de veículos, estruturas prediais importantes como centrais elétricas, e causar um dano muito grande, como um incêndio, né? Essa é a grande arma desses tipos de sistema. E uma nuvem de drones desse não é nada difícil de ser coordenada, nem de lançada. E a Rússia está aprendendo muito rápido. Em cerca de 8 meses, ela virou o teatro de operações, revertendo o jogo. Dá para ter uma ideia do que uma nação que opera isso há pelo menos 40 anos vai ser capaz de fazer contra um oponente que tentar atentar contra a soberania, né? Vamos adiante, por gentileza. Esse aí é o famoso, né, o Shahed, ele tem as dimensões deles, ele parece pequenino, mas não é, ele tem uma envergadura bastante grande, né, ele é um drone bastante grande, ele tem um comprimento e uma envergadura bastante grande, e carrega uma quantidade de carga até bastante interessante, né, contra alvos. Pode passar adiante. Apenas para ilustrar, né, isso aqui me parece um Predator, mas é um drone iraniano recente. Basta dizer que os iranianos já capturaram um Predator, eles desenvolveram uma aeronave muito semelhante, que utiliza um motor Rotax, tá, de origem ocidental, e transporta cargas de armas, é uma aeronave mais avançada, ele também tem uma versão de reconhecimento aéreo que utiliza radar de sistemas de comunicação por satélite, tá? Então não é um sistema atrasado como as pessoas imaginam. Estão pensando naquele dronezinho que a gente via nas revistas dos anos 70, não é isso que se tem. Hoje o Irã, ele é um detentor de tecnologia de desenvolvimento de drones de primeira linha no mundo, tá? É isso que precisa ficar muito claro. Esses aprendizados não vieram ao acaso. Eles estão muito ligados ao provérbio lá do começo da live. Foram conhecimentos iniciados de forma devagar, constante, e evoluíram de forma constante. Muitos aprendizados com aeronaves capturadas, chinesas e americanas. Essa aeronave, ele compartilha de alguns desenvolvimentos que eles aprenderam com os chineses, com os drones chineses capturados da Arábia Saudita, e que eles trouxeram para a sua indústria. Pode passar adiante. O grande avanço iraniano no campo de drones se deu depois da captura dos drones estadunidenses em 2011? Não só. É um erro acreditar que foi apenas a tecnologia americana que trouxe o Irã para o oásis, né? O Irã vem se desenvolvendo desde os anos 80. E sim, o acesso à tecnologia americana mostrou muita coisa, especialmente nas contramedidas eletrônicas, que é importante para o Irã. Como interferir e como bloquear as capacidades americanas no uso de drones. Essa aeronave aqui, ó, é o Shahed 129, ele é considerado um game changer no conflito sírio, tá? A Força Aérea da Síria teve acesso a, inicialmente, um lote de 5 desses, que depois, se eu não estou enganado, chegaram mais 7 drones deste modelo, de reconhecimento, tá? Ele é muito parecido com o Predator, né? E até mesmo em dimensões, né? Ele tem um alcance muito bom de 3.400 quilômetros, e ele foi entregue para a Síria num momento muito crítico, onde as forças sírias estavam tendo um problema muito grande de gestão do campo de batalha, porque eles sofriam ataques de vários locais. Eles entravam em determinado vilarejo, limpavam o vilarejo, e quando saía o vilarejo, voltava para a mão dos insurgentes, né? E nesse deslocamento de entrada e saída das forças sírias, elas não conseguiam estar em todos os lugares. E a simples entrada desses drones na Síria acendeu um alerta em Israel.
A Força Aérea Israelense caçou e destruiu todos esses drones em terra durante o conflito. Mas enquanto eles estiverem em operação na Síria, naquele momento, né, não sei se tem outras aeronaves dessas hoje cedidas ao exército do Bashar al-Assad, mas enquanto ele esteve lá, o exército sírio ganhou uma capacidade que ele não tinha, de reconhecimento de campo de batalha, e inclusive há relatos de uso de armas a partir desses drones que não foram confirmados. Esses relatos vieram de integrantes da Jabhat al-Nusra, que chegou a identificar os drones lançando mísseis. Isso nós estamos falando de 2013 e 2014. Tá? Isso nunca foi confirmado, na verdade, se haveria essa capacidade, porque ela só foi reconhecida depois desse período. Né? Não se sabe quem operava os drones, se eram integrantes do exército sírio ou da própria Guarda Revolucionária Iraniana. Mas ele modificou o teatro de operações a partir do momento em que cedeu ao Irã a capacidade de vigilância e controle aéreo. Né? Existem batalhas no norte da Síria que foram conseguidos êxitos devido à inteligência aérea obtida a partir desses drones. Isto é reconhecido nos autos do conflito. Então, veja bem, ele trouxe uma mudança do cenário militar ali na região, numa força aérea que estava basicamente no chão, destruída, né? Que foi a Força Aérea Síria durante o conflito sírio. Né? Essa aeronave, ela também utiliza um motor Rotax, que é ocidental, né? Depois eu posso falar um pouquinho de como é que esses motores acabam chegando aí, eles vêm por contrabando mesmo, e às vezes furam sanções, porque eles entram como dispositivos civis, para uso civil, e acaba tendo o seu uso militar. Mas tem coisas até mais cabulosas que acabam sendo utilizadas e convertidas. O Irã ainda faz isso até hoje. Hoje ele desenvolve motores e sistemas, eles têm cooperações com a Coreia do Norte, com a China e com a Índia, em que lideram tecnologias para produção. Mas eles ainda utilizam muito material obtido no mercado negro a partir de desvio, né, a partir de uso de tecnologias que, teoricamente, estão vetadas. Não é o caso desse motor. Ele é considerado um motor civil, mas existe muito material ocidental aí que chama atenção porque as pessoas acreditam que não pode estar na mão do Irã, mas o Irã consegue convertê-los em material militar, né? Essa aqui é a realidade. Vamos lá. Edilson, deixa eu fazer uma pergunta falando da tecnologia dos drones. A gente tem muito drone civil, né? As tecnologias são, mas como você está falando, são mais ou menos similares, assim, você pode... Porque, assim, como você tem um drone civil e é exportado, vendido, é de fácil aquisição, e aí você tem os drones militares, assim, você consegue converter uma coisa na outra, ajuda? Olha, primeiro, depende do modelo do drone. Aqueles quadricópteros lá, aqueles drones que a gente vê na guerra da Ucrânia, que lançam uma carga, uma granada sobre o soldado, muitos daqueles são drones civis. Qual é o grande problema deles? É que o comando do drone está próximo devido ao raio de ação do sistema de rádio. Aqueles drones são muito suscetíveis à interferência de sinais. E num ambiente saturado, num exército de verdade, quando você combate, como é o caso que a Rússia está combatendo na Ucrânia, eles não vão ter efeito algum, porque eles vão ser bloqueados em sinais e tudo mais. Num cenário mais complexo, aquele drone não serve. A tecnologia é outra. Porém, o aprendizado que você tem sobre sistemas civis são convertidos para o setor militar. Então, a grande diferença vai estar na potência de sinais, na capacidade de interpretação, na capacidade de envio e embaralhamento de sinais, para que o seu drone não caia na mão do seu adversário, para que ele para que o sistema de interferência não consiga cegá-lo com as informações que são embaralhadas para ele receber como embaralho. E a outra coisa também é a distância, o alcance, a capacidade de alcance do seu sinal. Você precisa ter sistemas de repetição de dados de alguma forma, seja por satélite ou estações de transmissão. Então, é aí que eleva-se o nível de complexidade do uso militar. Né? Porém, o Irã ele sempre trabalhou com um sistema que ele é híbrido. Ele também utilizou, ainda utiliza sistemas civis nos drones. Outro dia teve uma matéria sobre um drone russo abatido, em que todo mundo estava assim, chega a ser uma piada, no meu ponto de vista, porque a gente já ouviu falar disso nos idos da Segunda Guerra Mundial, de coisas semelhantes. A piada é a seguinte, um drone russo caiu, eles estavam analisando que o microchip do drone era atrasado. Certo? Ok. O sistema de comunicação do drone era atrasado. Uma plaquinha lá de circuito impresso
que mostrava que o sistema era atrasado. Porém, você está perdendo uma guerra com um sistema atrasado feito à mão. É isso que você tem que ter na cabeça, certo? Então, quer dizer que a guerra só seria vencida e valorosamente vencida pela Rússia se ele estivesse usando sistemas digitais de alta tecnologia. Então, você não é capaz de barrar um sistema que é feito com uma placa soldada, feita à mão, com componentes de capacitores e resistores que você compra numa loja de materiais elétricos. Não é isso que vai fazer a diferença. A diferença vai ser o uso prático e efetivo do seu sistema militar. E o Irã utiliza muito da questão mista de sistemas civis e sistemas militares. Agora, ele não para só aí. A curva de aprendizado dele é grande. Ele aprende a fazer os sistemas mais complexos. É aí que está uma diferença grande. E nós temos visto, a passos largos, a evolução deles, que tem sido exponencial em relação a isso. Os drones dos anos 80, que o Irã inventou, desenvolveu, ficaram lá atrás. Hoje nós estamos lidando com a primeira linha de drones no mundo. E esse próprio sistema, o Shahed 129, ele é superior a qualquer coisa que você vai ver aqui na América que não seja americano, dos Estados Unidos. Ele é quase superior a quase tudo que tem na Europa. Só vai perder para tecnologias na China, Japão, Coreia, talvez. E não sei se a próxima geração dele já não supera essas outras tecnologias. É essa questão que nós temos que observar, que o desenvolvimento é contínuo, é uma linha contínua, e ela é dada a vários passos. Então, eles têm aprendido e eles têm se desenvolvido aí. Beleza? Podemos ir adiante aí? Esse daqui foi o Shahed 149, a gente vê que ele tem uma estrutura muito mais robusta, ele recebeu o nome de Gaza, e ele não é simplesmente um drone mais robusto. Se vocês olharem ali, vocês vão ver o nome de um motor que vocês conhecem, o PT-6A25C. Um motor da Pratt Whitney, canadense, é um motor utilizado 750 HP, ele lembra muito o motor do Tucano, né? O nosso Tucano é um motor aeronáutico utilizado em aeronaves de treinamento. Já dá para ver que esse drone ele é muito mais robusto, muito mais pesado. Ele é capaz de transportar 500 kg de sistemas eletrônicos. Desculpa a escrita aí, que a dislexia não ajuda, eu escrevi meio na correria, saiu errado. E ele pode transportar até 13 bombas e mísseis. Então, ele é muito mais robusto, muito mais pesado, com um alcance não tão grande, mas ele é ideal para o transporte de cargas e uso em um campo de batalha onde se necessita um drone com capacidade maior de combate. Tá? Então, esses avanços, eles já são recentes. Esse não é o mesmo drone que você viu ali atrás. Ele é muito semelhante. Parece muito o Reaper, né, americano, mas é outro drone com um motor PT-6. Podemos seguir adiante? O nível tecnológico foi evoluindo, e em 2020, esse, que parece uns aviãozinhos daqueles filmes dos anos 60, e isso foi motivo até de brincadeira, né, o Arash 2 é um drone kamikaze. Ele parece pequenino, mas ele tem 4,5 metros de comprimento, e em 2020 ele foi relatado possuir um alcance de ataque de 2.000 quilômetros. Isso coloca qualquer nação no Golfo no alvo do Irã. Até mesmo o Egito entra no perímetro de tiro do Irã com esses drones, né? Então, veja bem, quando foi anunciado lá em 2016 que o Irã trabalharia no desenvolvimento de drones de longo alcance, ele já estava trabalhando, sim, e já tem esses drones em operação. Essas fotos são enviadas de um treinamento militar do Irã muito recente, onde eles expuseram essa capacidade desses drones. Recentemente, os Houthis, eles atacaram as unidades da Aramco no noroeste da Arábia Saudita. Os disparos foram muito precisos e atingiram os tanques de combustível do setor, que ele tinha basicamente 14% da capacidade de refino e armazenamento de combustível do planeta. Eles quase inviabilizaram a economia da Arábia Saudita num ataque de drones. Não foram esses modelos, né? Mas só para vocês terem uma ideia do poder de destruição disso, né? Não há sistema antiaéreo que vá fazer frente a isso. Todos acreditam que existe um sistema aéreo defendendo tudo. Não é possível defender tudo, porque o sistema aéreo ele satura. Uma bateria de S-300, por exemplo, cada lançador tem 4 mísseis. Ele não vai conseguir disparar todos os seus mísseis e deter um sistema de ataque aéreo feito com uma nuvem de drones. Ele pode minimizar os danos, mas um drone desse que passa vai deixar estrago para trás.
Então, essa é a estratégia simétrica de Israel, utilizar o número, quantidade, em armas baratas para para tornar inútil uma força defensiva com muitos milhões de dólares e tecnologias muito superiores. É uma tecnologia relativamente simples. Podemos ir adiante? Podemos. Ele sabe que ele me lembra, você falou que parece um aviãozinho, lembra o Mirage da Salt 3, né, que a Força Aérea Brasileira usava, né? Lembra muito um aviãozinho, parece um aviãozinho de brinquedo. Bom, isso aqui, o Shahed 171, eles conseguiram fazer uma piada em português do 171 mesmo, é o Zimora. Ele, na verdade, ele é um desenho, ele compartilha do desenho do RQ 171 Sentinel americano que caiu no Irã. Caiu, né? Os iranianos, eles afirmam que eles interferiram no sistema de comunicação, embaralhando os sinais, e a aeronave acabou pousando no seu modo automático, né? Os americanos dizem que perderam o sinal da aeronave, né? Então, aí vocês fiquem com a opinião que vocês acham que seja melhor. O que é interessante é que o Irã está desenvolvendo um drone modelo Asa Delta, né? Delta Wing aí, e curioso que no exercício conjunto, aquele Zolfka 99, que foi efetuado em 2020, esse drone ele apareceu não como uma aeronave de reconhecimento aéreo, como era o modelo americano, né? Mas sim como uma aeronave de ataque, transportando armas. Eu acho que na imagem seguinte aparece ele, só para a gente ter uma ideia aí. Sim, ele é o que está na esquerda, né? E aí você vê que embaixo ele está transportando algumas cargas, né? São esses mísseis muito parecidos com um míssil anticarro, e esse é um outro modelo de drone também que transporta. E essa capacidade, pessoal, ela é uma capacidade, não são tecnologias tão fáceis de você obter. Tá? O drone ele tem que ter uma certa autonomia para poder lançar armas guiadas. E o Irã já tem essa capacidade. Ele já, inclusive, neste ano, ele revelou um drone antigo, um dos modelos mais antigos dele, com capacidade de lançar mísseis antiaéreos para combater os próprios drones, o próprio ataque de nuvem de drones, utilizando um míssil muito parecido com os Iglas e Mistral, são Manpad, são mísseis pequenos, né, que podem ser lançados contra outras aeronaves. Tá? Mas essa aqui é a capacidade de ataque ao solo. Então ele tem mísseis, esse míssil parece muito o TOL, talvez seja um desenvolvimento de um míssil iraniano para essa função, né, de ataque anti-carro, anti-tropa, anti-bunker, e que ele tem essa capacidade. Nesse caso, não dá para ver direito, mas o 171 aí, ele está transportando 4 desses mísseis na estrutura inferior da fuselagem. Tá? E essa é uma capacidade muito interessante, porque ele consegue lançar a arma e orientar-se durante o voo. Tá? Podemos passar adiante? Este ano foi revelado o Shahed 238, é esse sistema. Lá do lado nós estamos vendo o outro Shahed 136, e o 238, ele traz... Boa noite, meu caro amigo Mustafa Al-Khatib. Um abraço daqui de Bauru. Seja bem-vindo, eu espero que goste da live aí. Se quiser contribuir, manda para a gente aqui algumas informações. Um prazer estar aqui e te rever aqui. Esse Shahed 238, ele é uma aeronave muito mais complexa do que a anterior. E por quê? Ele transporta uma capacidade de carga maior, ele utiliza um motor, um microturbojato. Nós temos no Brasil o desenvolvimento desses motores microturbojatos, mas não chegamos a lugar nenhum até agora para o seu uso. Os iranianos, eles conseguem esse motor, se eu não estou enganado, eu até perguntei ao Jatad Pulini, que eu não cheguei a ver, mas acho que ele é de origem francesa, tá? Qual é a grande questão? A velocidade de ataque. Ele basicamente duplica a capacidade do velocidade de ataque, e isso é muito difícil para a defesa aérea conter. Ele chega a voar a cerca de 500 km por hora. Eu não tenho informações sobre o alcance dele. Provavelmente o alcance dele não seja maior do que o Shahed 136. Entretanto, ele exige uma resposta de defesa muito mais ágil das baterias de mísseis. Então, a gente que acompanha o conflito ucraniano tem visto a dificuldade da defesa aérea ucraniana em deter as barragens de drones. Imagine um ataque coordenado de vários desses drones, né? Então, isso é bem complicado.
Essa tecnologia logo, logo estará na mão da Coreia do Norte, que tem a capacidade de produzir os microturbojatos. Então, veja bem como isso é um problema para os aliados, como, por exemplo, a Coreia do Sul. Eles terão muito problema de conseguir deter ataques de nuvens desses tipos de drones, né, que, por terem um motor a jato, vão mais rápido e estão aí transportando uma carga maior. Quando eu digo carga, ele não leva equipamento exterior na fuselagem, é simplesmente a carga explosiva que ele transporta. Ela pode ser maior. Tá? Então, esse é movido por um microturbojato e é uma dor de cabeça para quem quiser acreditar que um aviãozinho de brinquedo desse não vai fazer um estrago grande, e faz um estrago muito grande, até mesmo contra navios. Tá? Então, vamos adiante aí, para a próxima. Essa imagem ela é bem recente, esse veículo é um veículo Tufan, ele tem uma matéria muito recente no Plano Brasil, onde eu apresento ele, e aqui nós estamos vendo um drone que provavelmente seja uma versão, eu não tive a oportunidade de traduzir, eu não tenho a habilidade de tradução do Farsi nem do árabe, eu só achei nos dois, né? Mas até eu ia perguntar isso para o nosso amigo, para ele ver se ele consegue me dizer se ele se trata de uma munição kamikaze ou se é de um drone de reconhecimento, mas que seja. Este veículo ele tem a capacidade de lançamento e reconhecimento de área, e essa é uma das funções muito grandes. Esse é um veículo muito recente, introduzido muito recentemente no Irã, tá? E eles já têm esta variante, que auxilia as forças terrestres no reconhecimento de campo. Tá? Eu não sei se ele tem a função dupla de reconhecimento e ataque, porque isso é uma questão bastante interessante também. Alguns desses drones, eles possuem a dupla capacidade de fazer o reconhecimento em voo e, se necessário, eles engajam o alvo e aí eles explodem sobre o alvo com a sua carga explosiva. Então, durante o voo, eles fazem o reconhecimento de área, passando informações para a infantaria e as forças que estão no teatro. E se eles detectam um veículo de combate, uma posição de defesa, uma bateria, um míssil, um míssil de carro, um sistema de radar, ou qualquer coisa que seja, ele pode se lançar contra isso, destruindo. Tá? Eu não tenho informações sobre o alcance oficial desse sistema, mas ele é curioso mostrar que o universo dos drones de emprego do Irã já chegou a todos os níveis de operação, desde reconhecimento a nível de tropa até nível estratégico. Isso é muito importante, né, se dizer. Quase nenhuma nação no planeta detém esta capacidade. Tá? Então, isso é muito importante que seja revelado. Aqui estão alguns dos exemplos no uso naval. Quando se fala muito da Marinha do Irã não ter a capacidade ostensiva ali na sua região, nós precisamos lembrar primeiro que o perímetro de operação deles está restrito, né? O mar deles é fechado ali no Estreito de Hormuz, pouca coisa para fora de Hormuz. E quando se fala muito da questão de capacidade naval, o Irã detém mísseis de ataque naval de médio e longo alcance, tá? Porém, ele também pode utilizar de uma estratégia de uso desses drones, tanto de reconhecimento como ataque, que nós estamos vendo aqui nesse navio, nessa embarcação, eu não tenho o nome dela, em que ele pode lançar uma salva desses tipos de drone em ataques contra outros navios. A gente viu aqui mais ou menos isso acontecendo com o Iêmen. O Iêmen tem também essa capacidade porque detém tecnologia iraniana ali, e sistemas iranianos, e sistemas próprios que foram desenvolvidos. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, as nossas fragatas aqui, elas possuem de 4 a 8 mísseis antinavio embarcados. Dá para contar quantos drones com capacidade de ataque tem aí, apenas no deck de lançamento do helicóptero aí desse navio iraniano. Então, ele multiplica muito a capacidade assimétrica de ataque que o Irã possui, né? Então, pequenas embarcações podem levar esses tipos de drones e causar um estrago muito grande, né? Podemos ir adiante aí? Essa é uma imagem apenas ilustrativa, né? Quando eu vi essa imagem a primeira vez, uma pessoa me questionou se nos tratava de um jogo de espelho, eu disse, olha, ainda que seja um jogo de espelho, o Irã conseguiu a sua capacidade operacional e maturidade no desenvolvimento dos seus drones. Ele simplesmente observou as suas necessidades, a sua capacidade industrial e desenvolveu algo que é invejável para qualquer nação do planeta. Especialmente para nós, que não temos a mínima capacidade disso. Então, ainda que se fosse um jogo de espelho, e não é, isso é uma foto real da apresentação da capacidade industrial de produção, isso ficou provado agora no conflito da Ucrânia, o Irã atingiu a maturidade de desenvolvimento dessas armas. Então, ele está pronto
para dar saltos ainda maiores. A melhoria nos sistemas de contramedidas eletrônicas, a melhoria no sistema de precisão dessas armas. Isso é um ponto também que eu precisava ressaltar. Os russos conseguiram otimizar o sistema de precisão dos seus sistemas que hoje são produzidos pela Kalashnikov, e eles aprenderam com os iranianos também. E não é demérito algum isso. Não é demérito algum. Entretanto, o Irã é um player internacional, precisamos reconhecer isso. Né? Isso dói para muita gente, né? Mas para quem acompanha os desenvolvimentos militares, vai ver que não é bem assim. Eles simplesmente fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham, e foram eficientes. Muitas nações não acompanham o desenvolvimento que eles têm. Vamos aí adiante. Esse é o Fotro, ele lembra muito o Harp, que é um drone também israelense, né? A Turquia tem um modelo muito semelhante a ele também é um drone de reconhecimento. A grande diferença é a capacidade de permanência desse drone, ele permanece 24 horas em voo, ele também trabalha com o motor Rotax, que é ocidental, ele carrega sistemas e pode levar armas também. Então, são drones de reconhecimento de longo alcance. O Irã agora se desenvolve numa categoria de drones da qual ele não detém ainda, que é os drones de grande altitude, que operam no terceiro andar, vamos dizer assim, acima das escalas operacionais dos voos comerciais. Então, existe uma suspeita de que esse projeto pode dar início a esse tipo de estudos para drones de vigilância que atuam num nível muito mais alto, que inclusive conseguem fugir de alguns sistemas de defesa aérea até média altura, né? Então, provavelmente será o próximo passo no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas no Irã. Vamos adiante aí. Estamos chegando quase perto do fim, né? Não dá para ver direito aqui. Aliás, saiu até errado esse slide. Eu peço desculpa porque essa foto aí, a da direita, já apareceu. Ali, à esquerda, tem alguns dos drones militares em operação do Irã. Então, alguns dos, tá? Dá para vocês terem uma ideia da variedade, o número de veículos aéreos não tripulados que foi desenvolvido por eles. E é importante dizer que não é simplesmente fazer o drone, não é simplesmente desenvolver um drone, copiar como todo mundo pensa, simplesmente engenharia reversa, não é isso. Aí vocês estão vendo uma variedade, não só de veículos, mas de empregos específicos para cada veículo. Desde pequena altitude para a orientação da artilharia, desde pequena altitude, baixa altitude, para reconhecimento de fogo, para transporte de cargas explosivas com os drones de ataque kamikaze, para reconhecimento aéreo em grande altitude, para coleta de dados em inteligência. Então, eles estão desenvolvendo uma gama variada de sistemas que eu, de novo, vou dizer pela quarta vez, faz inveja a 80% das nações da Europa. Não tem a capacidade de chegar a isso. Hoje, talvez nenhuma nação europeia tenha toda a gama de serviços que esses drones são capazes de cumprir. Tem a capacidade de produzir drones em todas essas gamas, como o Irã faz. Fica fora daqui a Rússia, os Estados Unidos e a China. Então, dá para ter uma ideia de onde que eles chegaram, mais ou menos. Tá? Nenhuma nação tem capacidade de atender a todas as demandas que vocês estão vendo nessa foto aqui. Tá? Provavelmente, sim, Israel, sim. Né? Alguém me perguntou aqui no meu chat, pessoal, pode perguntar lá no grupo. Tá? Pode perguntar aqui na própria live, mas perguntar no grupo Israel. Não, Israel tem, sim. Inclusive, é um ponto também interessante. Eles também detêm essa capacidade. Mas vale dizer que esse programa foi desenvolvido sobre uma série de restrições de acesso a tecnologias num país considerado falido, destruído e sem capacidade industrial. Então, e sobre embargos de todo tipo, inclusive acesso aos motores das aeronaves que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá, para a próxima. Isso aqui é uma estação de comando dos drones. Eu até gostaria de falar com mais detalhes dela, mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tive tempo de estudar sobre todas as questões envolvendo. Então, são estações bastante modernas, estão dentro de containers. Não é diferente nada daquilo que vocês veem nos sistemas ocidentais. Isso pode ser transportado num veículo 4x4, como aquele Tufan, que eu acabei de mostrar aqui. Então, ele serve para coordenar drones. Aqui, pelo que mostra, ele tem a capacidade de orientação de dois drones, pelo menos, 2 sistemas aéreos não tripulados, né?
e a do centro provavelmente seja o centro de coordenação do comandante de operações, né, enquanto os outros devem orientar o drone a partir dali, de sistema de TV e tudo mais. Podemos passar adiante? Aqui tem uma foto de dois sistemas separados, né? Então, você veja aqui que tem um joystick ali para comando do drone ali, muito semelhante ao que se vê também nas aeronaves ocidentais. Aqui, por um descuido da foto, aqui, dá até para ler alguma coisa que está no painel, mas teria que ampliar ali. Não quero arranjar confusão com o serviço de inteligência iraniano, né? Mas, então, nós traduz aqui, a gente joga aqui no ar, mas é bem isso, brincadeira. Essas informações, elas estão abertas na internet, não é nada que seja tão secreto assim. O que é secreto, realmente, é a surpresa do ataque e posição de ataque. Muitos desses ataques nós estamos vendo nas bases americanas dentro do Iraque, eles são feitos por pequenos drones guiados por sistemas como esse aqui. A partir do subsolo, de dentro de containers, talvez em vagões de trens, talvez em containers de caminhões tracionados, ou mesmo instalações prediais que comportam esse tipo de sistema. E eu coloquei isso aqui porque é um ponto bastante interessante. Hoje, essa tecnologia, o Irã também já detém. Ele consegue fazer os módulos de controle automáticos, próprios, autónomos, perdão, não automáticos. Ele já consegue e já desenvolveu a sua capacidade de produção desses sistemas. Então, é muito importante que se diga isso. Podemos passar adiante? Vamos lá. Dá para disfarçar um negócio desse dentro de uma loja de fliperama. Provavelmente, tranquilamente. Dentro de um trocador de roupa, de uma loja de shopping, cabe um sistema desse. Então, não é nada de tão surpreendente. E aqui, pessoal, eu fiz uma listagem bem rápida dos modelos de drones militares que hoje a Força Aérea, eu não lembro se ela tem esse nome mesmo, peço desculpa, que eu nunca me recordo como se... Eu sei como se chama o Exército, né, o que nós chamamos de Exército Iraniano, mas a Força Aérea eu nunca me lembro o nome completo dela. Vamos chamar de Força Aérea Iraniana, pronto. Ela opera basicamente todos esses modelos de drones. Eles já estão em operação nas forças militares iranianas. E a tendência é que o número de aeronaves aumente, né, e sistemas mais complexos, que acabam fazendo a cobertura com outros sistemas, né, e cobrindo. Alguns desses são substitutos. Você tem modelos aí que vieram para substituir versões anteriores, mas muitos desses ainda estão em emprego e vão ser utilizados aí pelo Irã. Então, veja a variedade de modelos de drones. E lanço um desafio para quem não tiver preguiça. Procurem os equivalentes de cada um deles nas outras nações do planeta e vai se surpreender com muita coisa. Tá? Vamos adiante. Aqui tem mais uma foto que ela mostra alguns outros modelos de drones, muitos deles naquela fase inicial de desenvolvimento, né, dos institutos iranianos. Precisa dizer que o Instituto Shahid, ele trabalha no desenvolvimento dessas aeronaves, não é apenas o modelo do avião, mas os materiais, a estrutura, a capacidade de comunicação, sistemas eletrônicos, sistemas de interferência, sistemas de armas desses drones, todo o complexo industrial, basicamente o Irã já detém e agora está dando saltos. A gente pode, basicamente, separar, do meu ponto de vista, em 3 grandes eras. Primeira era, década de 80, com modelos rudimentares de vigilância e reconhecimento. A partir dos anos 90, com drones de reconhecimento um pouco mais robustos. E a partir de 2010, com sistemas de armas de verdade, diria assim, que realmente são armas de nações de primeira linha. Então, essa é a realidade hoje do Irã. Os drones de ponta de lança do Irã são de primeira linha, de fazer frente a todos e qualquer rivais que existam aqui, tanto no Ocidente como no Oriente, porque hoje a China, a Coreia também tem tecnologia sobre isso. Vamos lá adiante. É basicamente isso, desculpa pelo jabá aí, o Plano Brasil, né? Termina aqui com o Plano Brasil. Queria agradecer de novo os meus amigos aí, meus parceiros que colocaram. Gostaria até de falar um pouco mais de alguns outros itens tecnológicos, mas infelizmente não deu tempo de eu puxar para esta live, porque a gente tivemos uma outra um pouco mais cedo, e aí acabou me tomando o tempo que eu tinha programado para fazer isso, porque geralmente, como eu tenho memória curta,
E a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido. Então, eu gosto de preparar um pouco antes para não esquecer. E acabou que me embaralhou no termo do horário. Então, agora eu deixo aí para as perguntas e fiquem à vontade aí, quem quiser. Lembrando, né, pessoal, para acessar lá o site do Plano Brasil e acompanhar, né, as postagens. Ontem mesmo, quando estava se desenrolando os fatos lá com os Houthis, né, lá no Iêmen, o Edilson já estava colocando artigo no ar lá. Então, na hora. Então, vocês precisam acompanhar lá o blog, né, o Plano Brasil, que sempre lá as matérias saem fresquinhas na hora do que o fato está ocorrendo. Vamos então, Edilson, fazer um apanhado aqui, né, das questões. Algumas você já respondeu no decorrer da live, então vou colocar também o pessoal que mandou aí uma boa noite. Tá? Aqui o Oswaldo Machado, né, que daqui de Marília, né, mandou boa noite também. Oswaldo, nós temos que combinar uma cerveja na casa do Edgar. Estão convidados, é só a gente marcar um dia, vamos convidar. Nós já tomamos cerveja um dia aqui, né? Quer dizer, vocês tomaram, né? Porque eu sou abstêmio, né? Eu não tomo bebida alcoólica, mas vocês estão convidados. Cerveja vai ter. Eu sigo com uma coquinha. O Gustavo fez uma pergunta importante aqui sobre a ogiva termobárica. Né? Lá embaixo, você viu agora? Isso. Gustavo, Matheus, obrigado pela pergunta. Bom, os sistemas termobáricos, até onde eu tenho conhecimento, são sistemas explosivos que eles, na verdade, eles utilizam diversas tecnologias. Eu tive conhecimento de uma delas, e só me corrija se eu estiver errado, porque, como eu falei, minha memória é muito curta. Então, às vezes, eu preciso estudar 2, 3 vezes a mesma coisa que eu já tinha estudado para poder lembrar de todos os detalhes. Mas, como funciona o sistema termobárico? A tecnologia que precede os explosivos termobáricos, ela foi, na verdade, descoberta ao acaso. Em algumas minas de carvão, não sei se vocês acompanharam, isso acontecia muito na China, de trabalhadores ficarem presos na mina devido a explosões na mina de carvão. Então, as pessoas perguntavam, mas o que acontece com uma explosão lá embaixo? Será que é combustível? Será que é gás, metano armazenado? E, na verdade, sim, pode ser o gás metano, ele pode ser acumulado dentro de estruturas como uma mina, mas eles observaram uma coisa: quando você está removendo o carvão, as brocas estão perfurando o carvão, ela joga no ar uma poeira. E essa poeira também, ela é basicamente constituída de micropartículas de carvão. Qual é o problema disso? Se houver um incêndio, que pode ser originado pelo próprio metano, cada partícula de carvão serve como um sítio de nucleação, é como nós chamamos na física. Pouco a gente sabe aqui, eu esqueci de falar, mas eu sou físico, né? Nós chegamos a apresentar aqui, mas tudo bem. O sítio de nucleação é aquilo que vai desencadear um processo num determinado local. Se você pegar um sal, NaCl, e dissolver em água, quando a água começa a evaporar, você vai ver pontos onde estão criando estruturas daquele cristal de sal. Ali é um sítio de nucleação, só para você entender. Tá? Quando você tem a água, está aqui na caneca, que ela começa a formar aquela gota de orvalho, aquele ponto onde iniciou a gota é chamado de sítio de nucleação, é onde vai se desenvolver a gota ao redor. No caso do carvão na mina, é onde ele desencadeia o incêndio, ele queima. Só que, numa área pequena, devido às partículas serem muito pequenas, a área superficial é muito maior. Então, ele desencadeia uma queima basicamente instantânea, como se ele queimasse entrasse em combustão uma área gigantesca, só que ela está confinada à região onde você tem ali. Então, ele aumenta muito a temperatura e consome o oxigênio. Então, sempre que você tem uma explosão, você tem uma onda de expansão. Essa onda de expansão é aquela que nós vimos como explode uma granada natural. Se você estiver na frente da onda de explosão, da onda de expansão, você vai ser danificado pelos fragmentos da granada. O que acontece com a munição termobárica é que, quando ela explode, ela tem uma onda de expansão, mas ela consome rapidamente o oxigênio do ar na posição. E
ela é seguida de uma onda de compressão imediata. Se vocês analisarem alguns usos das munições termobáricas, por exemplo, no conflito da Ucrânia, que nós chegamos a ver aqui, muitos corpos dos soldados estão basicamente intactos, perto das zonas de explosão. Provavelmente foi uma munição termobárica que explodiu e não sequer acertou com fragmentos os soldados. Mas a própria onda de descompressão pode causar danos internos nos órgãos internos. Às vezes as pessoas morreram sem sofrer nenhum sequer fragmento. Tá? Isso é observado nos mineiros que são encontrados mortos dentro das cavernas, né, onde estão se fazendo escavações. Então, essa tecnologia veio para esse tipo de munições. Como ela funciona? Algumas delas utilizam uma carga explosiva revestida de camadas de nanopartículas e micropartículas de carbono, por exemplo. Ao explodir, ele lança essas partículas no ar. Cada pontinho desse forma-se um sítio de nucleação que vai consumindo oxigênio na combustão. Ele é tão rápido que a segunda onda de descompressão é gigantesca. E ela causa um dano maior. Ela é ideal para a explosão de casamatas. Você não vai matar o sujeito dentro da casamata pelo fragmento, que ele pode estar protegido por paredes. Mas o ar ao redor vai ser comprimido e puxado para fora. Então ele vai morrer em decorrência da descompressão da região onde ele está. Ela é instantânea. Não sei se ficou claro o que é isso. Essas munições elas têm sido utilizadas pela artilharia russa em sistemas de foguetes e bombas, além dos mísseis anticarro que possuem essa capacidade. Tá? Então, é como se você, instantaneamente, sugasse todo o ar que está ao redor do sujeito. Então, isso vai causar um dano maior. Existem tecnologias de torpedos, por exemplo, a gente ainda assiste aqueles filmes e olha o filme do submarino sendo atingido diretamente pelo torpedo. Né? O torpedo vem num casco do submarino, fura. Você acha que a tripulação do submarino vai morrer porque o torpedo furou o casco e acertou lá dentro, explodiu e matou todo mundo lá dentro. Na verdade, a tecnologia dos torpedos modernos nem sequer atinge o navio. O torpedo explode abaixo do navio. Ele promove uma onda de expansão e a onda de descompressão, de compressão, ela é tão forte que ela parte o casco do navio ao meio e leva o submarino ao fundo, o navio ao fundo. Quem viu isso acontecendo recentemente, cerca de menos de uma década, talvez, não lembro a data, como eu falei, uma corveta Pohang da Coreia do Sul foi a pique totalmente partida no meio, devido a um torpedo norte-coreano. Ela explodiu logo abaixo da corveta, ela não atingiu, só que ela cortou a corveta no meio, ela afundou instantaneamente. Então, esse é o emprego do tipo de munição, dentro desse tipo de tecnologia, dentro do submarino, né, da questão submarina. Mas ela ocorre também aqui na superfície. Então, a onda de descompressão é grande, mas de descompressão é grande, de expansão, perdão, é grande. Mas a onda de compressão ela é maior. E ela acaba causando um dano ao redor. E esse tipo de munição está sendo utilizada também em drones e mísseis anticarros. Os mísseis anticarros já usam isso. Tá? Ele fala sobre a bomba Tucano. A Tucano. Não é termobárica. Se eu não me engano, é Trocano, né? É a bomba Trocano. Eu já vi muito sobre ela, foi um teste brasileiro, se desenvolveu uma bomba. Ela tem uma função muito grande, que, por incrível que pareça, seria abrir clareiras na floresta. Os americanos usaram muito isso no Vietnã, para poder iniciar o desembarque de tropas aeromóveis, né, a partir de helicópteros. Então, eles lançaram essas bombas na floresta, ela abria uma clareira gigantesca, e horas depois os helicópteros desembarcavam ali para que as tropas pudessem infiltrar no campo. Né? Ela não, vou ser muito sincero para você, o uso tático dela, ele vai ser muito limitado, a menos que seja para destruir uma instalação como uma refinaria de petróleo, uma usina hidrelétrica, mas existem outros equipamentos para isso. Né? Provavelmente ela utilize do conceito termobárico, né, de explosão, mas, vamos dizer assim, muito limitado a capacidade de uso desse tipo de bomba, a não ser para questões muito específicas, tá? Existem outros sistemas aqui que fariam muito mais sentido para a gente desenvolver. Só o Marcos Antônio, né, falando da resiliência e inventividade dos iranianos, né, que é impressionante, realmente é, né, por tudo que o Edilson já comentou aqui, realmente é impressionante, né? Nas condições mais adversas possíveis, eles estão entre os primeiros no desenvolvimento desse tipo de tecnologia.
A resposta está no investimento correto, na tecnologia que eles têm capacidade, no pessoal. Gente, tecnologia é desenvolvida por pessoas, ela não vem de Marte, não vem de outro planeta, não vem por transmissão de pensamento. Ela vem... de Varginha. Ela vem do trabalho contínuo, desenvolvimento contínuo e pesquisa contínua. E ela requer pessoas. Aquele dado que o Edgar colocou no começo da live faz total sentido para se entender. Sem o aparato pessoal de desenvolvimento de engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, eles jamais chegariam onde chegaram. Este é o segredo. A capacidade industrial, eles ainda penam muito devido às sanções. O Irã tem deficiências graves no setor industrial pelo fato de não dispor de tecnologias ainda para isso e maquinário, máquinas que produzem máquinas. Mas isso já está mudando em uma velocidade grande. A própria Coreia do Norte hoje é detentora da capacidade de produção de mísseis de qualquer tipo. Quaisquer tipo de mísseis vocês podem anotar o que eu estou dizendo. O único caminho que ainda falta para ela são os mísseis de defesa aérea, do qual o Irã já tem know-how e capacidade. O Irã tem sistemas equivalentes aos sistemas russos em todas as categorias. Aí vão me perguntar, mas é melhor? Não interessa se é melhor ou pior. Eles já detêm. E como prova o conhecimento contínuo e o acúmulo de conhecimento que eles têm conseguido fazer nos outros setores, é questão de 20 anos. Isso que eu falei sobre os drones estarem na primeira linha dos drones do mundo, nós vamos estar falando dos mísseis de defesa aérea. Tá? Que se não são, pode ter certeza que passarão a ser. Porque o conhecimento contínuo é o que garante isso. E o investimento em pessoas que deem continuidade a isso. A Rússia perdeu muito nos setores aeronáuticos, especialmente o desenvolvimento de aeronaves civis e motores civis para aeronaves, porque ela perdeu o pessoal. Ela manteve o aparato militar, desenvolvimento de caças, movimento de motores a jato e tudo, mas ela pena para desenvolver motores turbohélices para aeronaves comerciais, porque ela não tem pessoal. Com a queda do Muro de Berlim, esse pessoal se evadiu do território soviético. E ela perdeu a capacidade, e bastou 5 anos para isso. Tá? Então, isso também é uma outra coisa que precisa ser dita. O que o Irã consegue fazer é dar continuidade aos seus programas, e cada um deles num degrau maior. Isso faz muito sentido ao provérbio, vou repeti-lo de novo, que eu dei lá no começo da live. Faça pequenas coisas agora, e assim as grandes coisas virão até você pedindo para serem feitas. Esse é um provérbio muito antigo iraniano, e ele faz todo sentido. Se você chegar a um determinado patamar, torna-se fácil você desenvolver as demais tecnologias. E é isso que eles estão fazendo. Pelo menos nesse setor. Agora o Rede Plast Brasil está falando da questão do F-14. A única nação a operar o F-14 sem a ajuda dos Estados Unidos. Se você sabe quais mísseis e motor ele utiliza. Bom, olha só, meu amigo Val. Aqui é uma coisa que precisa ser dita. Muitos dos motores vieram do próprio Estados Unidos, tá? Durante décadas, mesmo sob embargo, havia um mercado negro de sistemas vindos dos Estados Unidos para o Irã. Mesmo depois do Irã Contra. Isto foi acusado já em 2002 de que havia, dentro do setor naval americano, empresas, digamos assim, de próprios militares que forneciam componentes e sistemas americanos. Né? Porém, o Irã deve ter sido inventivo em alguma parte e ele manteve esses aviões em funcionamento, especialmente numa manutenção bem feita. Né? Eles perderam a capacidade, se eu não estou enganado, eles compraram 80 ou 100 F-14 Tomcat, eles tinham, até 2014, eles tinham 32 em capacidade de voo, o que não é pouco, dado o óbice temporal aí, que foi colocado sobre eles, sobre os embargos. Mas é aquilo novamente, você tem pessoal técnico especializado, engenheiro especializado, em uma mínima capacidade industrial para poder prover peças de reposição e conseguir, além disso, conseguir no mercado negro, eles mantiveram isso, né? Esse fantasma, ele está longe, já está ficando para o passado. O Irã, muito em breve,
vai ingressar no mercado de sistemas militares mais avançados, sejam eles chineses ou russos, e ele vai dar passos no desenvolvimento de alguns dos sistemas próprios. Já está fazendo isso no setor de transporte. Ele tinha um projeto do IR-140, que era o Antonov 140, que foi abandonado pelo Antonov no meio do caminho, e eles deram prosseguimento ao desenvolvimento, e hoje eles têm um avião basicamente próprio de transporte de carga leve, que vai fazer uma diferença no setor aeroespacial dele, com uma aeronave, por exemplo, uma categoria que nós não temos no Brasil. Né? Nós tivemos que comprar na Espanha, por exemplo, e que a Embraer não teve interesse em desenvolver, só para você ter uma ideia. Mas, para eles, vai começar a dar um salto bastante grande na indústria aeroespacial deles. Fora isso, eles têm outros modelos de aviões que eles mantêm em voo, né, os próprios F-5 deles, que é até motivo de piada de muita gente, mas eles conseguem desenvolver motores, eles utilizam motores russos, né, nas aeronaves, e conseguiram fazer transições das aeronaves com capacidades até melhores do que os nossos F-5. Mas é isso. Isso eu ia falar, o F-5 era o que a gente estava usando até ontem, né? Ainda usa, nós usamos ainda. Tá chegando agora os novos, né? Mas os Gripen, mas né, a gente também usa, né? O F-5. Só antes, né, da gente ir para o encerramento da live, lembrando, pessoal, deixar o like aí, dar o like e fazer inscrição no canal, né? Já que somos um canal pequeno, então a inscrição de vocês conta muito, tá? Então, quem está aqui pela primeira vez, não se esqueça de fazer inscrição no canal, tá? Deixar o like. Bom, aí o Gustavo falou que ela é mais pólvora, deve estar se referindo à bomba termobárica, né? Trocando. Trocando, ele deve estar falando. Nada trocando. Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que só tinha uma do Durval, né? Que era a questão da Índia, que ele estava falando dos satélites Amazônia 1 e 2, e realmente foi isso, né? Os satélites Amazônia 1 e 2 foram lançados numa parceria do Brasil com a Índia, então foram lançados pela Índia, né? O que também aí, né, é dramático para o nosso país, porque eu escrevi há algum tempo atrás um artigo para a revista Perrodan, que é uma revista de ficção científica, onde eu tenho uma coluna sobre astronáutica, que assim, o programa da Índia e do Brasil de espacial começaram no mesmo ano, e lá eu até peguei uma foto na internet com o pessoal da Índia carregando o foguete num carro de boi. Se vocês digitarem na internet, no Google, vocês acham. Tá? E hoje a Índia está mandando nave até para Marte, para a Lua, e nós não estamos conseguindo, ainda não conseguimos colocar um satélite. Tem o recorde mundial de satélites lançado por um único foguete, e é o país que mais lança satélites no planeta. Então, e a gente não consegue colocar um satélite, nem um satélite pequeno no espaço, né? Então aí, e assim, a Índia não é a China, não é os Estados Unidos, é um país em muitas coisas muito mais pobre do que o nosso, né? Tem uma população abaixo da linha de pobreza enorme, muito maior do que a nossa, né? Então, ver como que é o planejamento e aquilo que o Edilson está falando aí, de acordo com o provérbio iraniano, né? Fazendo as pequenas coisas, uma hora você tem que fazer as grandes coisas, né? Nós não fizemos, nós estamos enterrados aí ainda, infelizmente, nas pequenas coisas. Mas então, Edilson, acho que é isso, né? Nós respondemos todas as questões, já estamos com 1h40 de live, então vamos aqui para o nosso encerramento. Edilson, eu quero agradecer muito você ter participado aqui da live, tá? Foi um prazer. O Edilson participou já de uma live aqui no Frontcast, mas acho que foi quando nós éramos só podcast, né? Porque chama Frontcast justamente que inicialmente nós éramos um podcast, mas depois nós decidimos passar então para um canal do YouTube. Né? Inclusive quem tem aí programas de agregadores de podcast, se digitar lá Frontcast, vai achar nossos programas antigos no Spotify, vai ter nossos programas antigos lá, mas quer dizer, a uso de geopolítica já passou, mas tem vários programas de história militar, que aí os história militar são perenes, né? Inclusive são os que mais têm audiência, inclusive aqui no canal, porque o pessoal sempre está voltando, né? Porque tem sempre os de história são perenes, né? Então, Edilson, muito obrigado. Você já fica convidado para os próximos aí. Você falou muito do Irã contra, falou que seria interessante uma live.
E aí você já fica convidado, que aí no caso, né, eu já sou das ciências humanas, então a partir de as contras, aí a gente vai ter um diálogo bem mais nessa questão da história militar, né? Realmente é uma passagem aí da história militar, da história política, que é bastante interessante, né? Então já fico convidado. E quem sabe futuramente também uma live sobre drones, né, no Brasil, né? Sobre o desenvolvimento de drones aqui no nosso país também. Quando você mostrou aquela imagem dos drones na embarcação iraniana, algum tempo atrás, eu acho que eu cheguei a twittar isso lá no nosso Twitter do Frontcast, né? Eu estava pensando, acho que foi justamente quando o São Paulo foi definitivamente lá afundado, depois de todo aquele rolo com a Turquia lá, foi definitivamente afundado, que para o Brasil, como o Brasil não pode manter um porta-aviões, né? Na época eu justamente estava pensando que talvez embarcações com drones pudessem, de certa forma, suprir aí essa questão de você ter meios aéreos embarcados com um custo muito menor do que você ter aviões, caças, né, em porta-aviões. Afinal de contas, o Brasil não precisa ter aviões para atacar outro país do outro lado do planeta, né? Porque isso não está dentro do nosso planejamento, mas só defender a nossa água e o Atlântico Sul. Mas é uma coisa que a gente pode conversar futuramente numa futura live, assim, que me passou isso pelas minhas considerações aí sobre tecnologia militar. Eu penso que o drone, independentemente do modelo, do perfil de operação, ele hoje é um elemento importante em qualquer sistema militar. A tendência é multiplicar os tipos de operação dele. Então, ele vai estar presente, né? E isso é interessante porque o custo desses drones ele é muito mais baixo que o desenvolvimento de sistemas mais avançados e ele te traz resultados muito importantes, né? Você consegue, se você não tem satélites, mas tem um sistema de reconhecimento pautado em drones, uma quantidade grande em todos os níveis, ele te supre de muitas necessidades. Agora, o que não se pode ter é o nosso caso, que você não tem nenhum nem outro, né? E ainda assim, há muita crítica ao que os outros têm, né? Isso ainda é pior ainda, né? Tipo, você está rindo de uma capacidade que o sujeito está desenvolvendo e você não saiu da idade da pedra, né? Nós temos muito isso no nosso país. Eu vejo que o drone ele é um elemento que veio para o futuro. Os carros de combate, o carro de combate não vai desaparecer do cenário, mas ele vai ser mais um dos elementos a utilizar drones para reconhecimento e ataque no campo de batalha. É uma tendência, não tem como voltar atrás. Eu até sou muito crítico nos grupos que participo, tem sempre vídeos, né, de soldados sendo executados com drones. Eu acho o tipo de ataque covarde, porque muitas vezes o soldado está simplesmente tentando fugir ferido, mas o drone vai lá e acha e lança uma carga sobre ele. Eu já vi bastante desse tipo de vídeo agora na guerra da Ucrânia, né? Guerra da Ucrânia, exatamente. Mas é um conceito ético que vai passar na discussão, e aí entra muito a sua área, as questões éticas. E já foi questionado também o uso das flechas, né? As flechas também já foram consideradas armas de covardes, porque atingiu o adversário à distância, sem que ele pudesse... A besta, né? Porque um soldado raso, sem treinamento, e depois a pólvora também, né? Podia matar um cavaleiro de armadura. Exatamente. Então, todos esses temas, eles passam pelas discussões éticas, até filosóficas, né, do conflito. Mas o drone, ninguém vai tirar o drone do combate. Aliás, muito provavelmente, no futuro, os conflitos vão ser feitos aí entre drones contra drones e robôs contra robôs, sistemas não tripulados. Então, eles vieram. Agora, o que é importante é a gente tentar acompanhar o segmento industrial, o desenvolvimento disso. Essa é uma questão que cabe para a gente discutir. Qual é o nível que o nosso país consegue se envolver nisso, qual a necessidade, quais são as capacidades e potencialidades de desenvolvimento. E não estou falando apenas do campo militar, não, porque muito do que está ali, hoje sendo desenvolvido nos conflitos atuais, eles também servem para até mesmo socorro de vítimas, drones que estão sendo utilizados para socorrer vítimas em locais feridos e tudo mais, e que poderiam ter essa utilidade aí. Então, existem muitos fins, muitos spin-offs que você pode dar a essas tecnologias. Desde entrega de pizza a qualquer coisa. Espero que sejam pizzas, não bombas, né? Mas tudo bem. Acho que a Amazon, né, tá com o programa de entregar via drone, né? Entregar os encomendas via drone, né? Mas
É isso então, Edilson. Muito obrigado. Nós vamos então para o encerramento aqui da live. Eu agradeço a todos os live espectadores que ficaram conosco aqui por 1h40. Foi um prazer. Semana que vem, na terça-feira, eu vou postar um novo vídeo do curso livre que eu estou fazendo aqui sobre filosofia da guerra. Vai ser uma discussão sobre o texto 50 anos após Hiroshima, do filósofo John Rawls, em que ele fala quando uma democracia pode entrar em guerra e qual deve ser o comportamento ético de uma democracia na guerra, que é diferente de um Estado totalitário. Então, por que democracias devem agir de forma diferente na guerra? Então, é um texto que foi um soldado que lutou na Guerra do Pacífico, né, contra o Japão, e esteve presente lá na época dos bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, escreveu em 1995, fazendo uma reflexão sobre o próprio bombardeio americano em Hiroshima e Nagasaki, que ele presenciou, e aí ele escreve se os Estados Unidos, por exemplo, se comportou como uma democracia ao fazer o bombardeio em Hiroshima e Nagasaki, e como uma democracia deve se comportar na guerra, e como uma democracia deve eticamente se comportar perante o inimigo após ele ser vencido, e mesmo com civis durante o conflito. Então, eu vou trabalhar com esse texto terça-feira que vem. O vídeo será posto aqui no canal às 19 horas. Então, apertem o sininho aí para quando o vídeo for subir aí no canal, vocês poderem assistir, fazer as perguntas, e também fazer essa discussão ética aqui no canal, já que esse canal também é um canal de um filósofo, então a gente também vai partir para essa discussão, né, ética sobre a guerra. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo, aqui a nossa próxima live, que será sempre às sextas-feiras, né? Só que sexta-feira que vem não vai haver, porque eu não estarei, né, em Marília, então não vou poder fazer live da onde estarei viajando com a família, não vai dar para fazer live. Edilson, você gostaria de finalizar falando sobre o site? Gostaria de agradecer, né, mandar os cumprimentos, um abraço aí ao meu amigo Edgar, feliz em reencontrá-lo, né, agradecer a todos, e estamos à disposição, estamos participando aí de outras iniciativas também, mandar um abraço para o pessoal do História Militar em Debate, também sou colaborador do História Militar do Debate, ao comandante Farinazzo, que é uma pessoa que tem aberto muitos caminhos para muitas pessoas, né, para muitos sites pequenos, sérios, como o seu, que tratam de assuntos. Eu já vou agradecer também ao comandante Farinazzo hoje na live com você lá, né, fez, inclusive, falou da nossa live aqui do canal, então vai meus agradecimentos também ao comandante Farinazzo, né, por ter feito essa pequena propaganda nossa lá. Ele está lá no nosso grupo, entre em contato com ele, se precisar, posso ter imediato. Também é uma pessoa bastante acessível, muito, muito inteligente, um cara, assim, uma característica muito, muito diferente das pessoas do meio, do nosso meio, sabe, dos egos das pessoas que existem no nosso meio, né, quando a gente trata desses assuntos, né, mas ele não é uma pessoa nesse perfil, muito pelo contrário, ele é muito acolhedor e apoia muito essa comunidade de canais que ele tem colocado. A gente tem trabalhado junto nessa questão de expandir o conhecimento, pautado realmente nos estudos, não apenas no achismo, nem no manual do fabricante, né, como acontece geralmente. Então, a gente tenta trazer uma visão diferente. Claro que existem discordâncias, existem coisas que, às vezes, nós não conseguimos chegar a um consenso, né? Existe muita questão que precisa ser colocada, né? Mas, o primeiro de tudo, a gente ter informação e procurar informação nos locais certos. Estar ciente da informação. Então, isso que você colocou sobre a gente estar ligado no conflito no momento, é uma parceria também que nós temos com muitas pessoas que também nos fornecem essas informações, nós também as fornecemos e trabalhamos assim. Então, a gente está ligado basicamente 24 horas aqui, numa conexão, que hoje começa a se expandir em caráter mundial. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter esses conhecimentos. Então, e ter a visão de diversos pontos de vista. Isso também é muito importante. Eu não estaria falando do Irã aqui, para muita gente o meu assunto seria Israel, né? É algo que eu já até tenho um conhecimento um pouco maior, mas devido à experiência e o contato com pessoas que têm trabalhado, que têm conhecimento disso, a gente troca esse tipo de informações e isso chega a uma possibilidade melhor. Então é isso. Convido a todos a conhecer os demais canais também, né? Tem também o Nelsinho, falando geral também, que tem lá seu canal, também aborda muitos esses temas, e é isso.
Então, muito obrigado pelo Frontcast e pelo convite. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, né? E lembrando sempre, né, gente, quando a gente faz uma live ou um vídeo sobre as potencialidades, a tecnologia desenvolvida por qualquer país, não significa concordar com qualquer outra coisa que esses governos façam ou deixem de fazer, né? A gente só é coerente, né, com desenvolvimentos históricos, né, analistas, e não torcedor, né? Torcedor, exatamente, fazemos análise. E temos que fazer desse jeito, porque não tem outra opção. Não adianta eu reclamar da superioridade técnica da seleção brasileira, que tomou 7-1 da Alemanha. O resultado foi o 7-1, não há o que fazer. Então, o que importou foi a vitória da Alemanha e a derrota do Brasil. Todas as outras condições, elas não fazem parte da interpretação, nem mesmo o gosto pelos jogadores ou a melhoria, a capacidade individual de cada um, mas sim o resultado do jogo. É mais ou menos nesse sentido que a gente tem que abordar os temas e é assim que a gente procura fazer. Então, pessoal, até. Vamos encerrar aqui. Vida longa e próspera para todos, como diria o meu querido Spock. Vamos lá, vamos